Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate comunicação onde o celular não pega. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus. Crosster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou abrir mais um capítulo aqui do meu super curso Outdoor. Se você não conhece o meu super curso, vale a pena passar lá no meu site, dá uma olhada, são 105 capítulos com 8 horas de vídeo e mais de 1000 dicas. E hoje o capítulo que eu vou mostrar para vocês são dicas para se você pegar uma bela de uma chuva quando você estiver na sua aventura, na sua trilha, na sua caminhada, enfim. São dicas que eu considero importantes, por isso que eu estou abrindo aqui, para evitar uma hipotermia e também para minimizar um acidente com raios, tá? Numa tempestade elétrica. Então vale a pena você conferir o vídeo aí. Antes, deixa eu aproveitar e agradecer aos membros do canal. Muito obrigado por me apoiarem. Se você não é membro, considere tornar-se membro. Por R$ 2,99 você vai ter uma série de vantagens que ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Mas chega de enrolar, vamos para mais esse capítulo do meu super curso Outdoor. Vamos lá. Chuva faz parte da natureza. Aprender a lidar com ela em suas aventuras é parte do jogo. Aprender a gostar dela é um segundo passo que eu levei um tempo para conseguir, mas cheguei lá, tá? A chuva tem dois problemas, basicamente: hipotermia e raios. Se você souber lidar com isso, principalmente com a hipotermia, que é bem mais comum do que ser atingido por um raio, você não terá problemas com a chuva. Vamos começar então pela hipotermia. Nós perdemos 25 vezes mais calor para a água do que para o ar, então estar molhado pode acelerar a morte por frio. Lembrando que na nossa escala de perigos, depois de acidentes, frio é a maneira mais rápida de morrer, tá? Recordando a regra do 3, na natureza você pode morrer em 3 segundos por um acidente, que seria uma queda de um abismo, um ataque animal, uma árvore caindo, sei lá. 3 minutos sem ar, afogado, por exemplo. 3 horas sem calor, é aí que a gente fala do frio. 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Claro que isso é um chute médio e depende da pessoa, do lugar, da época do ano e etc. Mas voltando, morrer de frio é sem dúvida a forma mais comum de se morrer. Esse ano morreu um francês na nossa Mata Atlântica no outono de frio. Ou seja, morrer de frio não é uma preocupação só de lugares muito frios ou nevados. E a gente ainda vai falar mais disso no capítulo sobre neve. Mas vamos lá, quais são as dicas importantes na chuva? Primeiro, proteja seu equipamento. Roupas reservas, saco de dormir, eletrônicos, etc. Assim você terá uma maneira de se aquecer de novo e pedir socorro em caso de hipotermia. E é fácil, é só transportar isso em sacolas estanques, daquele tipo que enrola e fica à prova d'água, tá? Na falta delas, até um saco plástico pode resolver. Claro que se você cair num lago, o saco plástico não vai ser eficiente, mas para chuva resolve. Vale lembrar que as mochilas são resistentes à água. Isso quer dizer que o tecido não vai encharcar, mas pode e vai entrar água pelos zíperes e outras costuras. Mesmo com a capa da mochila num temporal, a água vai entrar pelas costas. Não se engane, você precisa usar sacos estanques dentro da mochila, a não ser que você tenha aquelas mochilas estanques que são extremamente desconfortáveis. Segundo, tem uma roupa à prova de chuva, como um anorak, e eu aconselho o uso do poncho, que eu sempre levo comigo. Meu anorak fica para ventos fortes, garoa ou chuva leve, e se começar a chover mais pesado, eu pego o poncho e jogo por cima de mim e da mochila, protegendo os dois, tá? Outra coisa, a gente já falou sobre isso, mas use sempre roupas de tecidos sintéticos, feitos para outdoor. Elas secam muito mais rápido. Evite a todo custo algodão e jeans que absorvem muita água e levam uma eternidade para secar. Uma dica simples aqui, um boné por baixo do capuz também ajuda bastante na visibilidade para a água não ficar caindo nos seus olhos. Também cuidado com aquele tipo de capuz que fecha demais a visão lateral e te deixa sem visão periférica. Ver para onde ir evita acidentes e pode salvar, tá? Outra coisa, com chuva a transpiração pode e vai aumentar, porque nunca uma capa de chuva ou poncho ou anorak vai respirar tão bem quanto os base layers, que são as camadas de baixo. Então diminua o ritmo para o seu suor não encharcar a roupa que a chuva não molhou, e se a chuva parar um pouco, abra imediatamente o anorak ou o poncho, ou até tire se a chuva não vai continuar. Falando em diminuir o ritmo, chão molhado significa um risco bem maior de quedas e escorregões, então redobre a atenção ao andar na chuva. Por isso mesmo, não acelere nem corra para escapar da chuva. O risco aumenta exponencialmente e você acaba se molhando do mesmo jeito porque vai pegando a chuva de frente. Isso é cientificamente comprovado.
correr na chuva não molha menos, tá? Quem me conhece sabe que eu adoro poncho. Sentar na chuva e ficar olhando a paisagem molha bem menos do que ficar andando e você não transpira. E aproveita aquele momento ali. Claro que tem horas que você vai ter que seguir adiante, mas se puder, pare e aproveite. Não deixe de comer ou beber por causa da chuva. Isso é comum, mas o seu corpo precisa de hidratação e calorias extras nessa situação. Outra coisa, cuidado com enxurradas. Mesmo chuva fraca pode trazer grandes quantidades de água em canyons e também se tiver um rio em seu caminho de ida ou pior, de volta, tá? Outra dica, tenha sempre uma forma de abrigo de emergência, mesmo em saídas rápidas, caso a coisa fique feia ali. Uma simples lona ajuda muito e você vai ter um lugar abrigado para esperar o temporal passar. Bom, aos primeiros sinais de hipotermia, pare, monte um abrigo, sua barraca ou cobertura, troque de roupa e comece a se aquecer. A hipotermia é mais difícil de ser tratada à medida que avança, então combatê-la cedo faz toda a diferença, tá? Outra coisa, se a sua roupa estiver muito molhada, deixa ela fora da barraca mesmo. Ficar com a roupa ensopada dentro da barraca só vai aumentar a condensação lá dentro e piorar a situação. Outra coisa, tenha sempre uma maneira de fazer fogo fácil. Por mais que seja proibido ou improvável que você precise, no caso de uma hipotermia severa, pode salvar a sua vida. E tenha sempre uma postura positiva. Se você está na chuva, um pouco pelo menos você vai se molhar, é inevitável. Então relaxe e aproveite o passeio. Bom, em caso de tempestades elétricas, os famosos raios, bom, primeiro é muito raro ser atingido por um raio. E mesmo assim, por mais incrível que pareça, menos de 15% das pessoas atingidas por raios morrem. Mas não é por isso que nós vamos dar bobeira, né? Então, primeiro, cheque a previsão do tempo. Ela vai te avisar sobre chuva simplesmente ou chuvas com raios, tempestades elétricas, tá? E aí você pode evitar. A maioria das tempestades elétricas acontece no final da tarde ou à noite, então planeje-se para estar menos exposto nessas horas. Outra coisa, é difícil ser pego de surpresa por uma tempestade com raios, porque você vai escutar de longe e ver os clarões. Então, quando isso acontecer, já comece a planejar o que você deve fazer. Não simplesmente ache que vai passar até chegar em você. Bom, para saber a distância de um raio, para você saber quanto tempo tem, a cada 3 segundos de atraso do trovão para o clarão, você pode calcular aí como mais ou menos 1 quilômetro de distância. 3 segundos, 1 quilômetro, 6 segundos, 2 quilômetros e assim por diante. Outra coisa, casas e carros são seguros durante uma tempestade, só não toque nas partes metálicas do carro. Mas se você estiver na trilha, dificilmente estará perto de um desses dois. Mas se você puder, entre no carro ou na casa, tá? Na trilha, não fique embaixo das árvores mais altas ou no topo das colinas ou montanhas. Também não atravesse grandes clareiras, porque no caso, o ponto mais alto vai ser você. Então comece a descer para vales e jamais continue subindo. Quanto mais alto, pior. Claro que você não vai descer a ponto de chegar perto de um rio que pode subir com uma enxurrada, né? Mas desça, tá? Pare a subida. Muito ao contrário dos provérbios, raios caem sim no mesmo lugar e em lugares perto. Aliás, isso é mais comum. Então, se um raio atingir um lugar, fique longe dali. Bom, existe uma posição para situações extremas de raio, se você for pego ali e não tiver como evitar, que é de cócoras, com a cabeça baixa, mãos nos ouvidos e olhos bem fechados. Deixa eu mostrar para vocês como é a posição de raio aqui. Não está chovendo, obviamente vocês estão vendo, mas a posição seria essa aqui. Abaixo, fico de cócoras, abaixo a cabeça, com as mãos protejo as orelhas e fecho bem os olhos. Apoiando os cotovelos nos joelhos, você vai ter maior equilíbrio e vai conseguir ficar aqui por mais tempo. Tampa bem os ouvidos, abaixa a cabeça e fecha bem os olhos. Essa posição minimiza a ação do raio. E se você sentir a eletricidade, abaixe para essa posição imediatamente. Muitos relatos dizem que as vítimas sentiram a eletricidade antes de serem atingidas, tá? Então, tem alguma coisa estranha? Abaixa, fica de cócoras. Bom, em último caso, se a coisa estiver muito feia e houver mais de uma opção de abrigo, fique distante uns 100 metros do seu parceiro. Pelo menos se um for atingido, o outro pode prestar socorro e pedir ajuda, tá? E vítimas de raio podem sim ser tocadas, elas não ficarão carregadas de eletricidade e podem e vão precisar às vezes de massagem cardíaca e de outros atendimentos. Bom, acho que cobrimos bastante com essas dicas, mas resumindo, sendo cuidadoso, chuva faz parte da missão da aventura.
Bom, se vocês gostaram, dê uma passada lá na minha loja. Esse super curso ainda está com desconto de lançamento. Eu segurei por causa da quarentena, então aproveite agora. Deixa eu aproveitar e agradecer mais uma vez aos membros do canal, mandar um abraço para todos os escoteiros desse Brasil. Eu sou embaixador dos escoteiros com muito orgulho e pedir para vocês deixarem o seu like, inscrever-se no canal, clicar naquele sininho para ativar as notificações e principalmente, muito obrigado pela audiência de vocês. Sempre alerta!